Bom, bom dia, turma, mais uma vez, né? Para quem entrou por último aí. A nossa aula de história hoje, a gente vai falar sobre um período chamado período regencial, que é um período que vai vir exatamente após a abdicação de Dom Pedro I do governo do Brasil. Deixa eu só, porque a câmera não está travando aqui. Acho que agora... Bom, o período regencial, então, ele começa em 1871, com a abdicação de Dom Pedro, e vai até o ano de 1840, né, que é quando Dom Pedro II vai assumir o trono do Brasil. Durante esses 9 anos, então, de história, são 9 anos em que o poder do Brasil ele vai estar nas mãos de algumas pessoas ao longo desses 9 anos, né? Essas pessoas vão ser chamadas de regentes. Alguém sabe me dizer o que é um regente? Gente, como se fosse um político que vai ser. É um. Eu acho que o regente é quem político. cuida das crianças, para quando as crianças são de pequena idade, aí elas têm que ser rei. Aí o regente, eu acho que cuida disso, da criança. Isso. Vocês estão no caminho certo. Regente, a gente fala que regente, até hoje existe regente. Regente é aquela pessoa que governa, que administra, que ministra alguma coisa. Por exemplo, o professor dando aula é um regente, tá bom? Então, regente é aquela pessoa que comanda algo, dá organização, administra algo, né? Por isso que até antes de começar a aula eu trouxe a definição da palavra regência. O que seria regência, então? Cargo da pessoa ou junta que governa um estado durante a menoridade ou a ausência do soberano. E não é exatamente isso que vai acontecer no Brasil? O Brasil não vai ter imperador para comandar o país. Por qual motivo? Porque Dom Pedro I retornou para Portugal, foi cuidar dos interesses lá lusitanos, ficou no Brasil seu filho Dom Pedro II, que não tinha idade alguma para governar alguma coisa, não sabia nem o que era salgado, o que era doce direito, né? Só tinha 5 anos de idade. Então não tinha a mínima capacidade de governar o país. Então, dessa forma, durante o período regencial, nós vamos ter uma junta governamental para governar o Brasil, o país, né, enquanto se espera a maioridade de Dom Pedro II, né? De acordo com a Constituição de 1824, aquela que a gente discutiu algumas semanas atrás, bom, de acordo com aquela Constituição, alguém para assumir o cargo de imperador tinha que ter no mínimo 18 anos de idade, ou seja, ser maior de idade. O que não era o caso na época, né? Como Dom Pedro II tinha 5 anos, então vai se escolher regentes para governar o país. Então começa, de fato, o período regencial da nossa história. De toda a história do Brasil, ou seja, da chegada dos portugueses lá em 1500 até hoje, né, 21 de outubro de 2020, esses 9 anos de história de regência são 9 anos que às vezes a gente quase não lembra que faz parte da história do Brasil, que é um período rápido, é um período em que não se decidiu muita coisa. O que vai ficar marcado mesmo neste período são as várias revoltas que vão acontecer no país, as chamadas revoltas regenciais, que a gente vai ver na outra aula. Então, após a abdicação de Dom Pedro, vai criar uma dificuldade política no Brasil, né? Quem de fato governaria o país, né? Quem é que teria o poder, então, de reger o Brasil de fato? Bom, lembrando que, como está aqui na figura de vocês, na imagem de vocês, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, então ele não tinha capacidade cognitiva, capacidade política, capacidade nenhuma de comandar o país, né? Com 5 anos de idade, o que a gente quer fazer na vida? Aí os meninos falam, jogar bola, soltar pipa. Brincar, sei lá. Brincar de terrinha, algo do tipo. Eu nada, porque eu não lembro nada dos meus 5 anos. Vocês não lembram? Vocês não lembram? Eu queria fazer karatê quando eu tinha 5 anos. Não, quando eu tinha 5 anos eu não fiz tanta coisa que eu me lembro, assim. Provavelmente é uma idade que a gente brinca mais do que faz qualquer outra coisa, né? Então a gente provavelmente ou tá brincando, ou tá perturbando o juiz da mãe, do pai, algo do tipo, tá bom? Então é mais ou menos isso também com Dom Pedro, nessa figura com 5 anos de idade, tá bom? Bom, quem governaria o país? Quem vai trazer essa resposta vai ser a própria Constituição de 1824. Lá no capítulo 5º, vai prever uma eleição de uma regência formada por 3 pessoas, nomeadas pela Assembleia Geral,
para comandar o país enquanto se espera a maioridade de Dom Pedro II, tá bom? Então, ou seja, quem governaria o país, a própria Constituição previa isso. Então, na ausência do imperador, tem que se eleger uma junta de 3 pessoas, ou seja, uma regência de 3 pessoas para governar o país. E é isso que começa a ser discutido de fato aqui no Brasil, tá bom? Naquele período. Então, a Assembleia Legislativa, né, a Assembleia Geral daquele período, vai, então, nomear 3 políticos para formar a chamada Regência Trina Provisória. Pelo nome, o que vocês entendem? Regência Trina Provisória. São três regentes, só que são temporários. Isso mesmo. Ou seja, é um governo, uma regência, né, temporária, um governo temporário formado por 3 pessoas que vão governar o Brasil de forma provisória, né? E por que era provisória? Porque vai se esperar que amadurecessem as discussões e as negociações dos vários grupos políticos que tinha no Brasil naquele período, né, para eleger de fato os regentes permanentes. Então, enquanto se debate bastante quem vai ser as pessoas preparadas para governar o país de forma permanente, você nomeia 3 pessoas para governar já de forma provisória. Fala, vai cuidando aí do Brasil enquanto a gente discute aqui quem vai governar de fato o Brasil. É mais ou menos isso que aconteceu naquele período. Lembrando que os políticos do Brasil, naquela época, galera, não formavam um grupo homogêneo, não era um grupo único, né? Como é hoje, né? Hoje o Congresso Nacional são vários grupos políticos, né? Naquela época também, nós tínhamos aqueles que se interessavam pelas coisas do Brasil, aqueles que se interessavam pelas coisas lá de Portugal, tínhamos os grupos dos grandes fazendeiros, tínhamos os grupos que defendiam os direitos das classes mais baixas, classes médias e tal. Então, nós tínhamos vários interesses em disputa naquele período. Então, são 3 pessoas eleitas, então, em junho de 1831, para governar de forma provisória, inicialmente, no ano de 1831, mas em junho de 1831 são eleitos os 3 regentes permanentes, né, formados por um militar e 2 civis. Os regentes, eles não tinham as atribuições daquele poder moderador que a gente discutiu na última aula, né? Esse poder moderador, que era o poder exclusivo do imperador, ele ficava ausente do Brasil enquanto não se tivesse uma figura de imperador governando o país. Então, os 3 regentes permanentes eleitos, eles vão governar o Brasil acumulando os cargos de poder executivo, o legislativo e o judiciário. O moderador a gente deixa de lado porque não tem a figura do imperador ainda sentado no trono. E quem formava então os 3 regentes provisórios? Inicialmente era o senador Vergueiro, o Marques de Caravelas e o Francisco de Lima e Silva. Você pode ver o que há em comum entre esses 3 é que os 3 eram mais ou menos, vinham vamos falar, do serviço militar, né, do exército e tudo mais, os 3 regentes de forma provisória. E aí, em junho de 1831, são eleitos os 3 regentes permanentes. Aí o Francisco de Lima e Silva, ele continua, né, entre os 3 regentes, mas aí ele vai trocar os companheiros, né? Vai ser o Marques de Monte Alegre, que vai ser eleito, e o João Braulio Muniz também vai ser eleito, então, esses 3 para representar o Brasil, governar o Brasil, enquanto se espera a maioridade de Dom Pedro II, tá bom? Francisco, Marques e João Braulio. Professor, tenho que decorar esses 3 nomes? Não precisa, tá bom? Eu não vou cobrar, a vida não vai cobrar de vocês, assim, quais eram os nomes dos 3 regentes permanentes que governaram o Brasil de 1871 a 1877, né? Vai ter uma pergunta assim para vocês na vida, tá bom? É só para vocês saberem, né? As 3 pessoas que governaram o Brasil naquela época. Lembra da Era Napoleônica? Vocês lembram ainda do conteúdo? Sim. Vocês lembram que a primeira parte da Era Napoleônica era o consulado? Lembra disso? Sim. Aí era Napoleão e mais 2 cônsules governavam a França na época, lembra? Era, sim. Mais ou menos a mesma coisa acontece aqui, tá bom? São 3 pessoas governando o Brasil, Francisco, o Marques e o João Braulio, tá bom? Claro que não tinha um poder efetivo como tinha Napoleão e os outros 2 cônsules lá na França, porque aqui já se sabia que era de forma temporária que eles governariam o Brasil, né? Só estava esperando a maioridade de Dom Pedro II. Vamos lá, então. Naquela época, como eu falei para vocês, os grupos políticos do Brasil, eles não eram homogêneos, né? Eles não eram únicos,
não formavam uma coisa só. Então, nós vamos ter a existência de vários grupos políticos, né? Até porque a regência, como está aí no texto de vocês, ela foi chamada de experiência republicana. Por qual motivo? Porque naquela época, o Brasil, um país monárquico, né, já que tem um império próprio e tudo mais, né, os membros do governo eles foram eleitos para governar e tinham mandatos temporários para governar o Brasil, né, já que já se sabia que eles governariam o Brasil de forma temporária. Então, a gente, querendo ou não, estava passando por uma experiência republicana. Numa república, nós temos a eleição, o sistema de eleição, os governos são temporários, né? O Brasil, por exemplo, atualmente, mês que vem nós temos eleições municipais, né? Nós vamos eleger ou reeleger prefeito, nós vamos eleger uma Câmara de Vereadores. Então, a gente, no sistema republicano, os mandatos, eles não são vitalícios, como é numa monarquia. Numa monarquia, o rei, o imperador, a princesa, a rainha, sei lá, ficam no poder o resto da vida, né? Até morrerem, e aí passam por filho mais velho, né? A sucessão do trono se dá através da passagem do poder para o filho mais velho, né? Vide a Rainha Elizabeth II lá na Inglaterra, né? Que já está com, sei lá, seus 90 anos, governando a Inglaterra já faz 50 e poucos anos aí, e pelo jeito vai demorar muitos anos ainda. Uhum. Bom, outra característica... Oi? Tem até a imagem do filho dela sentado do lado do trono quando era criança e quando ele é velho. Ele já tá com... Ela tá com... Eu acho que ela tá beirando 90 anos e o príncipe Charles, né, que é o filho mais velho, eu acho que ele já tem 60 e poucos anos. Então, o filho Que mais imagem velho, rara, viu? e herda o trono, vai ser uma pessoa mais velha. Há quem diga, né, já se soltou lá na Inglaterra, que quando a Rainha Elizabeth II falecer ou abdicar do trono, o príncipe Charles ele já não vai aceitar mais, ele já vai passar para o filho mais velho dele, né? Que é para ter um governo mais longevo, né? A Rainha Elizabeth, ela tem 94 anos. 94, Agora, aí, viu? agora é saber quem vai viver mais, ela ou o Silvio Santos. É uma disputa grande, né? Mas vamos lá, então. Aqui, ó. No período regencial, nós tínhamos a existência, então, de 3 grupos políticos dominantes. 3 grupos. Aí, isso sim, vocês tentem decorar e prestar bastante atenção. O primeiro grupo eram os liberais moderados. Liberais moderados. Liberais moderados. Era um grupo formado pela aristocracia, ou seja, pela elite agrária, defendia uma monarquia constitucional e limites ao poder do imperador. Ou seja, eles queriam aproveitar que estava nessa sucessão do trono, eles queriam limitar bastante, então, o poder do imperador. E eles tinham como principais lideranças o padre Diego Antônio Feijó e o jornalista Evaristo da Veiga, tá bom? Esse Diogo Antônio Feijó, decore o nomezinho dele, tá bom? Ele vai ser uma das pessoas mais importantes do Brasil nessa época. Ué, professor, é porque ele é um padre? Não, é porque ele é um político. Ele é um padre, mas ele é um político, tanto que ele vai governar o Brasil, também vai chegar a governar o Brasil por alguns anos. O outro grupo era formado pelos liberais exaltados, que vão ser diferentes dos liberais moderados, tá bom? Os exaltados, né? Esse nome engraçado, né? Representando as camadas médias urbanas. É fácil decorar. Os moderados, eles representavam a elite, né, brasileira daquela época. Os exaltados representavam a classe média urbana daquela época. Também os militares, comerciantes e os pequenos proprietários rurais, tá bom? O que eles vão reivindicar? Reivindicavam autonomia política e econômica para as províncias. Ou seja, que a província de São Paulo, que a província do Rio de Janeiro, que a província do Ceará e por aí vai, tivesse uma certa autonomia, uma certa independência, como direito ao voto e, dentro da província e nacionalmente, né? E dentro do voto também eles defendiam que todos os homens livres pudessem votar naquela época. Lembrando que o voto era censitário, né? Censitário e só para as pessoas que sabiam ler e escrever naquela época. Então, ou seja, menos de 5% da população brasileira é que de fato votava naquela época, tá bom? E também os liberais exaltados vão defender o fim do poder moderador do imperador. Aquele poder que ele está acima de todos os outros. Se ele quiser dissolver o Congresso, ele pode. Se ele quiser abolir leis, ele pode. Então, os liberais exaltados queriam o fim desse poder moderador, tá bom? Fortes no Sul e no Nordeste, né? Tinham como líderes principais Cipriano Barata e o jornalista paraibano Borges da Fonseca, tá bom? E por último, são 3 grupos, né? Nós temos os restauradores. Restaurar.
Restaurar, e a gente já tem uma dica do que eles são, né? Eles defendiam, eram comerciantes portugueses e burocratas que defendiam o retorno de Dom Pedro I, o mesmo que havia abdicado e voltado para Portugal. Esse grupo defendia que Dom Pedro voltasse para o Brasil e continuasse sendo imperador do país. Claro que esse grupo vai ser composto por uma menor parte, porque há muitos portugueses que lucravam com os negócios aqui no Brasil. Então, para eles, tanto faz, Dom Pedro governar ou não o país. Eles já tinham os comércios e tudo mais, e já estavam lucrando. Então, para eles, se Dom Pedro quis ir embora, bom para ele, ou tchau para ele, eles ficam aqui no Brasil comerciando, negociando, lucrando cada vez mais com os negócios aqui no Brasil, tá bom? Então, o Brasil não era unido politicamente. Nós tínhamos esses 3 grupos políticos formados aqui naquela época, tá bom? E aí, a nossa Constituição de 1824 vai ganhar um ato adicional no ano de 1884. O que é um ato adicional? Vai se acrescentar umas coisinhas, é como se fosse uma emenda constitucional. Hoje em dia a gente chama de emenda constitucional. É quando a gente quer acrescentar uma coisa na Constituição. Vai acontecer isso no ano de 1884. Vai se voltar e incluir na nossa Constituição esse ato adicional. O que esse ato adicional afirmava, né? Vai dizer, então, que a nossa Constituição Imperial vai receber, então, algumas modificações, né? E o objetivo dessas modificações era conciliar os interesses de liberais radicais e liberais moderados. Aqueles 2 primeiros grupos que a gente viu na tela anterior, né? Como eles estavam disputando poder e tendo objetivos diferentes, então vai se criar esse ato adicional para incluir na Constituição certos desejos desses 2 grupos, né? Quais eram, então, as principais reformas que esse ato adicional fez, né? Teve a extinção do Conselho de Estado, órgão criado pela Constituição de 1824 e controlado pelo imperador. O Conselho de Estado era mais ou menos como se fosse um grande tribunal do Brasil, né? Nós vamos ter a transformação dos conselhos provinciais em assembleias legislativas provinciais, com poderes para criar leis de interesse para a província e nomear os funcionários do governo. O que isso quer dizer, turma? Que foram criadas as primeiras câmaras de vereadores, né? Não tem essa palavra ainda naquela época, vereador, mas essas câmaras de conselho que vão se tornar assembleias legislativas é o que hoje a gente continua chamando de Assembleia Legislativa Municipal, onde ficam os vereadores, né? Tipo aqui em Valparaíso, nossa Câmara Legislativa fica ali perto do McDonald's, ali no Parque Rio Branco, para quem mais ou menos conhece o município, fica bem ali onde ficam reunidos os vereadores do nosso município, tá bom? E tá até em negrito que essa parte é essencial vocês decorarem, tá bem? Vai ter a substituição da regência trina pela regência una, com o regente eleito pelo voto secreto para um mandato de 4 anos. O que isso quer dizer? Substituição da regência trina pela regência una. Trina, una, trina, una. O que muda, então, no Brasil? Então, vai ser só uma pessoa que vai ser regente? Isso mesmo. Antes, nós É o tínhamos Dom 3... Pedro? Ainda não, ainda não. O que vai acontecer? Nós vamos ter 3 pessoas governando o Brasil, vem esse ato adicional e fala que a partir de 1834 seria apenas uma pessoa governando o Brasil de forma temporária. Esse regente, ele seria eleito através de um voto secreto entre os deputados e senadores daquela época, tá bom? E, por último, nós vamos ter a criação de um município neutro no Rio de Janeiro, separado da província do Rio de Janeiro, para ser a sede da corte. Isso é importante, porque é o conceito de capital que nós temos até hoje, né? É quando a cidade, o município, que é a capital do país, ele tem algumas leis próprias que são diferentes das leis do Estado. Essa mesma regrinha segue-se para Brasília até os dias atuais. Brasília é um município neutro em relação aqui ao Planalto Central, Goiás, ao Centro-Oeste, né? Brasília é como se fosse um estado da União, né? Nós não temos a figura, então, de prefeitos aqui em Brasília, nem nada do tipo. Temos a figura do governador, mas este né, subordinado apenas ao presidente. Não tem prefeitos aqui e tudo mais para ele comandar, nem nada do tipo. Tá bom? E isso acontece na época com o Rio de Janeiro, então, recebendo esse status de município neutro naquela época. Mas o mais importante mesmo foi a mudança de regência trina para a regência una naquela época. E aí, na regência una, nós vamos ter a ampliação, então, das províncias, do poder das províncias, é claro, né? Com as atribuições concedidas àquelas assembleias legislativas criadas. Ou seja,
nós temos a figura de vereadores, Eu crianças. gosto da minha instituição porque a gente está na impressão que você está falando só. Como nós vamos ter, então, a figura de vereadores comandando aquela época, comandando a região, de fato, naquele período, então eles começam a ser, então, a ter mais atribuições, mais poderes nas províncias, né? E essas leis, né, podem ser interpretadas como a tentativa de conciliar os interesses dos grupos dominantes daquela época, né? De um lado, havia aqueles que defendiam a centralização do Brasil, ou seja, essa ideia de unidade política, unidade governamental do país, então, onde todo mundo vai estar subordinado a questões... Pessoal, quem está ligando o microfone, dá uma desligadinha aí, tá bom? Porque, ó, eu acho que está em um ambiente onde tem muitas pessoas falando, e aí pega aqui no ouvido, tá bom? Continuando, então. Nós vamos, então, ter esses dois grupos dominantes discutindo a política no Brasil. De um lado, aqueles que haviam defendido a centralização do país, ou seja, essa ideia de Brasil que nós temos hoje, o Brasil todo tem um presidente que governa todos os estados e tudo mais, queriam-se muito, então, que tivesse isso naquela época, né? Porque as províncias eram muito autônomas, muito independentes umas às outras, né? E de outro lado, nós vamos ter os setores federalistas do Nordeste e do Sul, que exigiam mais autonomia para as províncias. Então, vai ter alguns estados do Brasil, algumas regiões do Brasil, que vão tentar uma certa autonomia maior, uma certa independência. E a região sul do Brasil vai conseguir, de fato, por alguns anos, ser independente do restante do país. A gente vai ver na próxima aula a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi essa tentativa do Sul se separar do Brasil e constituir um governo próprio. E por alguns anos eles vão fazer isso. É claro que não vão conseguir manter, mas por alguns anos a região Sul foi independente do Brasil. É por isso que os sulistas, né, tem muito essa coisa da República Sulista. Eles comemoram, feriado no Rio Grande do Sul, o aniversário da Revolução Farroupilha, porque foi a data que marca uma época de independência política que eles tiveram, tá bom? Embora o ato, então, adicional de 1834 tenha agradado alguns setores das elites, com a criação das assembleias legislativas, ele não alterou, e isso é importante destacar, que ele não vai alterar as condições de vida das pessoas pobres, livres ou escravas, que eram a maioria no país. Oi? Hein, professor? Quando o Rio Grande do Sul se tornou independente, ele se tornou o quê? Um país? Sim, ele se tornou a República Rio-Grandense, se eu não me engano o nome era esse, República Rio-Grandense, que aí eles formavam um governo próprio, né? Já teve, não é da época de vocês não vão ter assistido, né? Alguém aqui lembra de assistir quando passou novamente? Ou já ouviu falar de uma minissérie da Globo chamada A Casa das Sete Mulheres? Acho que não. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Casa das Sete Mulheres? Pois é. Foi a minissérie da Globo que conta essa história da Revolução Farroupilha, né? Da Anita Garibaldi e tudo mais. Então, mas a gente vai ver um pouquinho na próxima aula que eu vou falar sobre as revoltas regenciais. Uma delas foi a Revolução Farroupilha. Então, durante algum tempo, o pessoal do Sul foi independente do Brasil. Lembrando que o Sul já era meio problemático, porque o Uruguai teve a revolta, né, da Cisplatina, que é o que a gente chama de Uruguai hoje em dia, que conseguiram a independência do Brasil. Então, o Uruguai, alguns anos, lá no início do primeiro reinado, conseguiu a independência do Brasil e aí teve um governo próprio e hoje a gente chama de Uruguai. Depois, os vizinhos do Uruguai, que é a região sul do Brasil, vão tentar também outra independência, só que essa eles não vão ter êxito ao longo da história, tá bom? Bom, para fechar a aula de hoje, a gente falou que nós temos a transição de uma regência trina para uma regência una. E quem é que é eleito para governar o Brasil na regência una? É aquele sujeito que eu falei para vocês prestarem atenção no nome dele, o padre, né? O Diogo Feijó, né? Que era padre. Ele era ministro da Justiça na época, né? Ele cuidava dos interesses da justiça no Brasil na regência provisória, na regência trina provisória e na regência trina permanente. Então, nós tínhamos esses dois grupos, né? Só que no ano de 1884, quando vai começar a regência una, tem um acontecimento muito marcante em Portugal, que é a morte de Dom Pedro I. Dom Pedro, que havia abdicado aqui do trono do Brasil, e ao retornar a Portugal, vai acabar falecendo lá em Portugal no ano de 1834. Então, com a morte do ex-imperador do Brasil, né, houve uma mudança, então, nas alianças políticas das elites, porque as elites, muitos estavam ligados diretamente a servidores ligados a Dom Pedro I e tudo mais.
portugueses ligados ainda à corte portuguesa e tudo mais. Com a morte de Dom Pedro lá em Portugal, nós temos uma mudança aí, de fato, nessa relação, tá bom? De um lado, setores dos grupos dos moderados e dos exaltados se aproximaram para compor o chamado Grupo dos Liberais, e do outro lado, representantes do antigo grupo dos restauradores aliaram-se à outra ala dos moderados para formar o grupo dos conservadores. Então, com a morte de Dom Pedro I, é formado esses dois grupos, os liberais e os conservadores, tá bom? Bom, nas eleições, então, da Regência Una, realizada no dia 7 de abril de 1835, quem vai receber o maior número de votos vai ser o padre Diogo Antônio Feijó. Ele que era ministro da Justiça da Regência Trina Permanente, que eu falei para vocês prestarem atenção no Feijó, né? Então, ele se torna o regente único do Brasil, então ele começa a governar o Brasil, uma espécie de presidente, tá? Bota muitas aspas nesse presidente, governaria o restante até esperando 4 anos, onde seria eleito um outro regente uno, né, para esperar a maioridade de Dom Pedro II, tá bom? Essa é a figura, Diogo Antônio de Feijó, padre, tá bom? Mas podem ver que as vestes de padre não era uma máxima das fotos dele, tá bom? Ele vai assumir o Brasil num período muito conturbado, que é aqui que a gente vai fazer nossa pausa, vai acabar a aula de hoje, e eu retomo na semana que vem. Qual motivo? Diogo Antônio de Feijó ele assume o Brasil num período que começam a eclodir no país várias revoltas regenciais, revoltas regionais. Nordeste vai ter várias revoltas, o Sul vai ter várias revoltas, o Sudeste vai ter várias revoltas, cada região tentando a independência política do Rio de Janeiro, né? Como o Rio de Janeiro estava muito ligado a essa questão imperial, monárquica e tudo mais, então eles vão querer começar a ter revoltas com objetivos separatistas e tudo mais, né? A Guarda Nacional, que foi criada para cuidar da segurança do Rio de Janeiro, segurança imperial, né? Não se mostrou muito capaz de conter essas revoltas. Por isso que essas revoltas vão acontecer no país de forma generalizada e só depois de alguns anos é que elas vão conseguir ser controladas. As revoltas regenciais, então, acontecem durante o governo de Diogo Antônio de Feijó e a gente vê essas revoltas na semana que vem. Então, a aula sobre o período regencial ainda não acabou. Continua semana que vem, como está aqui o resuminho na tela de vocês, tá bom? Turma, muito obrigado pela atenção na aula de hoje, tá bom? Eu vou disponibilizar os slides mais tarde também, para vocês conseguirem acompanhar, ler mais alguma coisa, fixar algo que ficou mais ou menos sem entender durante a explicação, tá bom?